Olá, estamos chegando, calma. Você não está vendo coisa errada não. Oséias Farias com o Ronda na TV neste horário. É isso aí, os ajustes continuam sendo feitos aqui na nossa grade, na nossa televisão, e é claro que a participação popular tem sido fundamental para que esses ajustes sejam feitos. Então hoje eu começo a trazer informações para você às 11 horas. Muita gente nos assiste nesse horário e havia até uma reclamação. Poxa vida, eu queria acompanhar também o Ronda, não é? Então, para ajustar isso tudo e ajustar a nossa grade, a grade nacional da TV Cultura, esta mudança para você. Portanto, a partir de hoje, o Ronda será exibido neste horário, às 11 horas, com muitas informações. Olha, hoje passam aqui pelo nosso programa, tem uma busca sendo feita mar adentro de Regência a um senhor de 60 anos que está desaparecido em Linhares. O desaparecimento dele foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros. Eu tive agora há pouco informações do Corpo de Bombeiros acerca disso e eu vou trazer tudo. Já, calma aí, você vai saber quem é e o que diz o Corpo de Bombeiros até agora. Também vou trazer um protesto de estudantes em Soretama. Os estudantes que queriam embarcar num ônibus, só que o motorista do ônibus, que é ônibus escolar, não queria deixar os estudantes embarcarem, não. Eles acabaram ficando, na verdade, na frente do ônibus, não deixaram o ônibus sair. E isso gerou até uma ocorrência na Secretaria de Educação, hoje de manhã, na cidade de Soretama. Os homicídios, eles não param de acontecer. Bem, nosso programa cheio de muitas informações. Fique aí, você não vai se arrepender. Aliás, para começar já o nosso programa, tem muita gente que gosta de jogar lixo, tem a mania, a péssima mania de jogar lixo em área que é de preservação. Olha aí, tem muita gente falando a respeito de natureza, áreas que são de preservação. Você não vai jogar lixo nesses locais, não é? Porque as autoridades estão atentas. E uma denúncia foi feita pelo nosso jornalismo no Ronda. Os policiais ambientais constataram irregularidades no aterro desta área, localizada na rua Genésio Durão, no bairro Três Barras. Os responsáveis pela obra não possuíam a licença ambiental. Segundo a Polícia Ambiental, mais de meio hectare do terreno foi atingido. A equipe lavrou um termo circunstanciado ambiental contra uma empresa de empreendimentos imobiliários responsável pela área. No início deste mês, este outro terreno às margens do Rio Pequeno, no bairro Colina, também foi alvo de fiscalização. No local, que é a área de preservação permanente, uma APP, estava sendo feito um aterro. O brejo que existe aqui pertence a um empresário de Linhares. Por não possuir a licença ambiental para o serviço, a obra foi interditada e o dono da área terá que responder na justiça pela agressão ao meio ambiente. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, a orientação é para que intervenções em áreas de preservação permanente só sejam feitas em casos de extrema utilidade pública ou de interesse social. Para isso é necessária a licença ambiental emitida pelos órgãos competentes. Pois é, agora, sabe qual é a importância demais desse assunto hoje aqui no nosso programa? É que as autoridades têm tido uma preocupação com os lixões. Lembra deles? Ainda bem que muitas cidades hoje estão tratando o seu lixo. É o caso aqui da cidade de Linhares, é o caso que deve acontecer em todas as cidades. Aí, de repente, tem gente que vai jogar lixo em áreas que são de preservação. Aí é absurdo, né? Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então, você que gosta de fazer isso aí, essas aberrações, me volta aí com essas imagens desse local onde foi encontrado esse erro absurdo, que as autoridades agora já querem até encontrar os responsáveis, né? Elas querem encontrar os responsáveis. Olha só, essa área aí, ó. Essa área aí, enquanto as autoridades falam dos lixões, que eles são realidades antigas e que não são mais realidades nossas, dos nossos tempos, é importante demais fazer as fiscalizações, né? E olha que nós falamos aqui na semana passada acerca daqueles que estão construindo em locais que também são de preservação. Ô, gente, tem que ficar atento, não é? Para não fazer isso aí, senão é crime e ó que dá cadeia, viu? Estava eu no Campo do América no último sábado para a transmissão do jogo Linhares e Desportiva, quando de repente um fato nos chamou a atenção. Me mostra o fato aí, me mostra o caso aí. Eu tenho imagens lá, eu tenho imagens do Campo do América dessa selvageria brutal. Dá só uma olhada, isso não é torcedor nunca, né?
Olha só o que aconteceu e eu vou explicar essa história. Esse flagrante aí desse povo correndo com a bandeira é torcedor da Desportiva. Infelizmente, não dá para afirmar necessariamente que são verdadeiros torcedores de um time que tem história no estado do Espírito Santo. Você viu lá? Eles saíram correndo com a bandeira e se esconderam na área que era para eles, ó, virou casa de polícia. Depois retornaram. Olha o embate que vai acontecer. Dá só uma olhada. Dá só uma olhada nesse negócio. Aí a polícia chegou para acabar com a festinha, ó. A polícia chegou lá, motos da polícia, a polícia motorizada estava lá no estádio. Isso foi no último sábado, ó. E, aliás, torcedores da Desportiva que começaram essa história toda. Eu não sou bairrista não, viu? Eu vou parafrasear o meu amigo Altemar Félix, um dos maiores narradores da nossa região, e dizer o seguinte: eu torço, mas não distorço. Sou linharense, estava lá trabalhando tranquilamente, quando de repente, dá só uma olhada, choveu de polícia. E antes disso, teve um rapaz, torcedor da Desportiva, que estava nessa muvuca aí, que acabou sofrendo seríssimos hematomas. O cara sofreu muitos hematomas porque entrou nessa briga. Ó, tem mulher do negócio, ó. Olha lá, ó. Ó a coragem delas. Não foram embora não, ó. E a polícia chegou para acabar com o negócio porque poderia ser generalizado. Para quem conhece bem o Campo do América, aí é a arquibancada atrás do gol. Olha só esse visual, justamente o que eu queria mostrar. Aí tinha os torcedores da arquibancada central, ó, que começaram a sair e foram para lá. O público lá, boa, Alessandro Sarmento, tá justamente no meu raciocínio. O público saiu da arquibancada e depois veio para cá, ó, para essa área atrás do gol, onde estava o goleiro da Desportiva, né? Aí estava. O verdadeiro torcedor ficou com medo, olha só. Olha essa imagem aí, ó. Né? Eu estou bem próximo do negócio. Eu estou bem próximo. Ó, olha lá, tem um rapazinho ali, ó, que sou eu fazendo a cobertura do trem. E aí estava lá acompanhando essa berração, berrante essas imagens, ruim para a cidade de Linhares. Eu não sei ainda o que a federação vai fazer a respeito disso, mas pode ter certeza que torcedor que vai ao estádio e briga, aí o grupo de apoio operacional, o torcedor que vai ao estádio e briga, promove essas cenas aí de selvageria total, hoje vai parar na cadeia. A verdade é uma só. Eles vão parar na cadeia. E 4 torcedores, olha só essa informação importante, o jogo parou, né? Pararam as atenções, aliás, ao jogo, justamente estava no intervalo, né, do primeiro para o segundo tempo, ia começar, mas de repente, ó, o trio de arbitragem ficou ali esperando a coisa acontecer. Esperando ver o que ia dar, olhando o trabalho da polícia. Olha só, os jogadores da Desportiva, ó, estavam entrando devagar, não queriam nem voltar para o segundo tempo por causa dessa selvageria toda que aconteceu. Não conta para ninguém não, mas o resultado do jogo foi 2-1 para a Desportiva, né? Então aqueles torcedores do Linhares ali que acabaram sendo até presos, teve um, né? Um torcedor de Linhares foi parar na cadeia por causa disso aí. Os torcedores conversando com a polícia militar e 3 torcedores da Desportiva foram parar na cadeia. E a polícia tomando a decisão ali de separar, ó, torcedores da Desportiva que estavam gritando que nós vamos pegar, que nós vamos fazer isso e aquilo. Aí a polícia foi lá, jogou pesado e o torcedor até aplaudiu. Mas nesse momento aí que nós estamos mostrando, as coisas já estavam normalizadas. Mas você viu no começo? Torcedor da Desportiva foi lá, provocou embate, as nossas imagens não mentem. Isso é polícia, ó. Foi lá na torcida do Linhares e pegou a bandeira e saiu correndo. Aí a confusão foi generalizada, pelo menos nessa área que nós estamos vendo. Tá vendo que aumentou o público atrás da arquibancada? É, porque os caras depois foram lá e queriam as forras, né? Ir às forras, é verdade. A nossa imagem não mostrou tanto, mas teve um torcedor que foi agredido por pelo menos 20 torcedores do Linhares, porque foi lá pegar a bandeira, né? Eu não faria isso. Eu já fui em jogo no Maracanã, de Flamengo e Vasco, é claro que não cabe comparações, longe disso, mas eu só quero dizer que a prudência entre os torcedores é muito grande. E num jogo desse, obviamente de menor porte, tem que ter prudência também, ó. Pra gente não ver essas imagens aí, ó, selvageria total.
selvageria total. E aí o que pode acontecer com essas pessoas? A nossa abordagem do programa Ronda vai explicar isso, né? Eu estou aguardando aqui o presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, que vai falar acerca desse episódio. Os 4 que acabaram sendo presos, o que é que vai acontecer com eles, hein? O que é que vai acontecer com eles? Será que vão ficar presos? Será que realmente vão ficar agarrados, como diz um colega meu, vizinho meu lá de Sooretama? Tomara que sirva de exemplo. Tomara, porque nós vamos no estádio, eu vou trabalhar. E tem pessoas que vão ao estádio, famílias, não é? Famílias que vão aos estádios não para ver essa selvageria que aconteceu. Eu tenho certeza que o torcedor de Linhares está fitado, olhos fitados na TV e acompanhando tudo isso e estarrecido. Poxa vida, foi aqui mesmo que aconteceu isso? Aconteceu, torcedor, aconteceu aqui, sábado passado, Campo do América. E para variar, os 42 minutos, até os 42, o time estava vencendo a Desportiva por 1-0 e sofreu uma virada. Pode jogar aqui para mim, que depois eu quero a companhia do Dr. Oswaldo Ambrósio. Nós vamos comentar isso aqui ainda. E eu quero trazer informações acerca do que pode acontecer, o que pode acontecer com esses torcedores que acabaram sendo presos e geraram uma situação de polícia, não de futebol. A minha abordagem aqui no Ronda não é de futebol, não. É de polícia mesmo. Daqui a pouco nós vamos voltar com essas informações. Doutor Oswaldo fala que crime eles podem responder. Eu quero saber disso. Já já, de volta com o Ronda. Segura aí. Nós ficamos 2 dias sem a postagem do programa no Facebook, problema que já está resolvido. Agora você pode entrar lá, a nossa produção vai aceitar a sua solicitação, tudo bonitinho, tudo certinho, e aí você vai poder acompanhar o programa, né? Ao final da tarde, esse programa já vai estar à disposição para você. E as nossas reprises, não é? A partir das 17h30. Agora é tudo ao vivo, não tem esse negócio não. A marca é Ronda. Eu quero trazer informações agora do futebol que valeu, os detalhes de futebol que valeram no final de semana aqui no estado do Espírito Santo. Infelizmente, os jornais estão focando essa briga generalizada de torcedores de Linhares e Desportivo. Daqui a pouco a gente volta lá nesse assunto e fala. Agora, teve uma festa muito bonita, uma recepção calorosa para a seleção pré-olímpica. Seleção que está se preparando. Vem aí as Olimpíadas. E como é que foi, hein? Como é que foi o embate que aconteceu aqui no estado? Me dá as imagens. Chegar não foi tarefa fácil, mas com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal, a multidão foi colorindo de verde e amarelo em torno do estádio Kleber Andrade. Gente animada e confiante. Tem que ganhar, né? Tem que mostrar jogo aí pra gente, né? Brasil vai ganhar? Será que vai? De quanto? 3 pro Brasil! Quem entrou cedo no estádio quis registrar o momento. Quem preferiu esperar do lado de fora conseguiu ver a seleção chegando, mas teve que ter paciência para chegar nas arquibancadas. Os times entraram em campo e a torcida ainda estava chegando. Cena que se repetiu no apito inicial e até aos 10 minutos do primeiro tempo. Com os 16 mil ingressos vendidos antecipadamente, o estádio Kleber Andrade ficou bem cheio. E quem não conseguiu um bom lugar na arquibancada, deu um jeitinho bem brasileiro, olha só. Viu o jogo da rampa de acesso. Com a bola rolando, a torcida capixaba fez festa. Cantou. Torceu e fez ola, muita ola. Não demorou muito e logo saiu o primeiro gol. Lucas Silva, volante do Real Madrid, fez a alegria da galera. O gol movimentou a partida. Os paraguaios tentaram, mas quem marcou foi o Brasil. Vitinho fez o segundo. E o terceiro, um golaço já no segundo tempo. Antes dele, o Domingues de falta já havia diminuído para o Paraguai.
Anderson Talisca fechou o placar para o Brasil, mas a alegria pelo gol virou preocupação quando o jogador se machucou no lance e teve que sair de ambulância do estádio. Com a vitória garantida, a seleção tocou a bola e segurou o resultado. Fim de jogo, Brasil 4, Paraguai 1. A goleada da seleção brasileira agradou a torcida capixaba. E se o jogo contra o Paraguai era um teste, os jogadores foram aprovados. Depois da partida, os jogadores estavam satisfeitos com a atuação do time. Vitinho, o professor falou em fazer testes, 32 jogadores. Você entrou, correspondeu, você acha que você foi bem nesse teste? Acho que sim, até se tratando de uma função que eu não venho desempenhando no meu clube, que não é a função que eu gosto de jogar, mas é uma oportunidade importante que todos nós tivemos aqui. Eu acho que não só eu, como todo o grupo respondeu à altura. A noite foi mesmo especial, principalmente para a torcida capixaba. Pois é, então, ele vai ter que ver. Dr. Oswaldo Ambrosio, que está aqui comigo, né? E o Iago vai dar uma olhadinha no retorno dele. Mas, tá vendo aí, torcedor? Tá vendo que festa bonita que foi feita lá em Vitória? É bonito de mostrar, né? O torcedor vibrando, o torcedor... Ah, mas era a seleção brasileira. Poxa vida, mas o Espírito Santo vai ser mesmo o patinho feio do futebol? Né? Porque não pode ter um jogo, tem um jogo aí que é um começo de hexagonal, aí de repente os caras vão brigar. Que história é essa? Doutor Oswaldo Ambrosio, é sempre um prazer tê-lo nessa marca hoje fundamental na cidade de Linhares. Seja bem-vindo. Obrigado. Bem, eu quero as imagens lá do jogo, nessa câmera, né? Eu quero mostrar as imagens, mais uma vez, da selvageria envolvendo o torcedor. Olha só, doutor Oswaldo, dá só uma olhada nesse negócio. Os caras foram lá, olha só, para você entender, hein? Pois eu vou voltar. Os caras da Desportiva foram lá tomar a bandeira da torcida do Linhares. Olha só para você entender, torcedor que está em casa, né, o telespectador do Ronda, e foram lá, se esconderam. Essa é uma área reservada para a torcida da Desportiva. Estava reservada pelo menos, né? Tem um portãozinho ali que ficou aberto, eu acho que foi pelo menos imprudente. Aí chamaram para a briga, ó. Olha só. Aí eles estão voltando para o embate. Olha só o que aconteceu. E nisso aí já tinha um torcedor no chão. Já tinha um torcedor no chão que foi retirado por outros torcedores da Desportiva. Aí, ó, voltando. Olha só quem invadiu. Tá muito claro, né? Tá muito claro que teve invasão de uma torcida e que foi no lugar que não deveria, não poderia, né? A verdade é essa. Mas, doutor Oswaldo, então vamos lá. 4 pessoas desses rapazes aí, nobres, que estão sendo mostrados nas imagens, você viu que tem imagem, né, para mostrar, foram presos. Um torcedor de Linhares desacatou um policial, foi preso. 3 torcedores da Desportiva foram presos por esta acusação aí, ó, de incitar essa violência e participar diretamente da violência. E aí nós perguntamos aqui, doutor Oswaldo, o seguinte: o que a lei reserva para essas pessoas? Elas geraram uma notícia de polícia. Zé, entenda bem, se alguém saiu lesionado, a pessoa que lesionou vai responder por lesão corporal. E se houve quebra-quebra lá das instalações, essas pessoas também vão responder pelo crime de destruição ao patrimônio privado. E o desacato lá que ocorreu, a pessoa que desacatou também vai responder. Agora, Zé, o problema é o seguinte: como que uma família se anima a levar, né? Como que uma pessoa vai se animar a levar a esposa, levar a criança, sendo que pode acontecer uma situação dessa? Eu acho que a federação lá, os responsáveis têm que identificar esses torcedores e proibir, dar uma suspensão, não vou dizer nem proibir totalmente, mas pelo menos aí uns 6, 7 meses, 1 ano, sem adentrar nesses estádios. Aí é claro, vamos voltar lá às imagens. Trabalhem bastante com essas imagens aí que a gente vai ver. Olha só. Aí entra aquela história de uma estrutura da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo em promover isso, né? Porque seguramente a federação já deve prever essas coisas, que não é a primeira vez que acontece um embate entre torcedores gerando um caso de polícia aqui no estado. Zé, não é a primeira. Eu pude observar que eu não sei se a polícia já estava no local ou se ela foi acionada e chegou rapidamente. Não, ela estava. No local.
E Muito é um outro bom, detalhe, muito bom. é um outro detalhe que a gente precisa falar, porque esses policiais que estavam aí, fazendo a segurança desses caras, olha só, esses policiais aí, eles deveriam estar nas ruas, para você ver, não é culpa da polícia nem nada não. Quando há um jogo de futebol, existe um pedido para que haja policiamento para o evento. Inclusive é pago. Exatamente. Então, o que acontece? É deslocado um número de policiais para fazer esse tipo de cobertura. Ou seja, esses policiais estariam nas ruas, mas eles foram para um campo de futebol para evitar isso aí. E nem assim, doutor Oswaldo, conseguiram evitar. E nem assim. Nem assim conseguiram evitar. Então, doutor Oswaldo, eu acho que tem que ter, claro, eles devem ser impedidos de ir ao estádio Pelo de futebol. menos Eu por um concordo. ano, Eu algum concordo em tempo nível tem e que ser grau. feito. Eu concordo. Eu não sei nas redes sociais, você pode opinar lá no Facebook do Honda, pode opinar sobre isso aí. Agora, a Federação de Futebol, ela tem que sim trabalhar a identificação deles. Você falou de família, dá só uma olhada lá, ó. Na arquibancada, tem muita gente ali que estava com medo, ó. Com certeza. Famílias linharenses que estavam com medo do que podia acontecer. Você já pensou se esse pessoal vai todo para a arquibancada? Uma tijolada que numa criança. confusão que isso tirar a não vida ia de uma gerar, criança. doutor Oswaldo? Com certeza, Zé. É preocupante. Eu, sinceramente, com todo respeito, eu vou esperar melhorar a segurança para que eu possa levar o meu filho. Que eu não vou, não. Por enquanto, não. Porque você vai para se divertir e daí a pouco você volta com um ente querido machucado ou morto. Não dá. Eu acho que os organizadores têm que tomar providências mais eficientes. Me parece que o policiamento, apesar de existente, poderia ser em maior quantidade. Se tivesse maior quantidade ou mais bem posicionado, com certeza ninguém ia adentrar na área reservada E a olha outra. que, doutor Oswaldo, olha que o público não era nem tão grande assim. Eu percebi. Se tivessem 500 pessoas, se tiveram 500 pessoas aí, foi muito. Agora, Né? Zé, O público não foi tão grande, o sol escaldante arrebentando qualquer moleira que tivesse aí, inclusive a minha. Agora, eu não sou um especialista em segurança, mas será que se esse portão que dava acesso a outra torcida lá estivesse fechado, ou se ali estivesse um ou dois policiais, teria acontecido isso? Boa pergunta. Aliás, uma questão prudente de se abordar, né? Então, a gente já sabe que aconteceu e houve, né, essa invasão. Agora, por que houve a invasão, né? Vamos voltar nas imagens que você vai ver perfeitamente por que houve a invasão. Perceba que o portão, você vai ver depois, olha o detalhe. Perceba que o portão está aberto, quer ver? Olha só. Torcedor está indo, caminhando, roubou a bandeira, pega ladrão, roubou a bandeira, porque não é dele, então roubou. Olha lá, ó, olha aí o portão, doutor Me Oswaldo. parece que não faz sentido, Olha né? aí. Então não precisa separar as torcidas. Você está Se entendendo? você deixar o portão aberto, não precisa separar as torcidas. Entendeu? Então, são falhas, assim, infantis. Falhas infantis. Aí, Você ó, e o poderia portão evitar continuou tudo isso. aberto, olha só, continuou aberto, voltaram. Claro. Voltaram. Quer O portão dizer, estava aberto. Sinceramente, é brincar de fazer segurança, Zé. Eu acho que se o meu filho mais novo estivesse lá, ele ia pedir para fechar o portão. E ninguém fez isso. Então, né, é uma crítica construtiva, entendeu, Zé? É para ajudar, na construtivo. verdade é Não para adianta. ajudar, doutor Oswaldo, porque eu construtivo. quero ir e quero que a minha esposa, a minha filha que acabou de nascer, quando ela crescer e tiver idade para Também isso, possa, né? eu quero levá-la no estádio de futebol para ver e tal. Agora, se for assim, Você vai dessa levar? forma, Ninguém aí eu não vai. vou. Claro que Aí não. eu não vou. Porque vão pisotear a pobrezinha. Deus né? me livre e guarde. Aí não vai dar. Não dá pra ir. Aí não vai dar. Então, o que me parece o é senhor matou a charada. A falha. O senhor matou, teve uma Falha falha. falha humana. E foi falha humana. O portão, é verdade. portão aberto e pior, não é só o portão aberto, não tinha ninguém para Resguardando. ninguém ali para dizer você pode, você não pode, deixa aberto. E separam a torcidas, mas deixam o portão de acesso, o único portão de acesso aberto. E sem ninguém para tomar conta e para fazer a filtragem, se pode, se não pode. Sinceramente, para mim, isso é uma falha de segurança. Agora, eu não sei quem é responsável pela Olha lá, segurança ó. do estádio, se é a Polícia Militar Não, ou se não, o organizador não é. do evento É o tem que ter, organizador. entendeu, seguranças para gerenciar esse tipo de situação. O responsável é quem tem o mando de campo. O mando de campo, né, o responsável pelo mando de campo tem que ter, olha só, tem que ter ambulância, senão o jogo não acontece.
Tem que ter segurança, senão não acontece. Cadê Então o- aí já matamos, E né? você viu algum segurança ali, Zé? Infelizmente, pode até ter, mas no local estratégico não tinha, né? Mas aí a segurança lê esse polícia militar, se baseia apenas na Não. pobrezinha da polícia Aí militar. o cara que tomou o soco no olho tem que procurar o juizado especial civil para receber a indenização, porque ele, como consumidor, ele também tem direito a certas garantias, né? E, inclusive uma delas a não ser agredido lá no campo, que ele paga o ingresso para assistir o show, né? O evento. É verdade. Então, essas cenas que você está vendo aí, para a gente fechar esse assunto, aconteceram no sábado no jogo Linhares e Desportivo. É terrível, mas infelizmente foi isso que aconteceu. Então o doutor Oswaldo matou a charada. Se aquele portãozinho ali tivesse trancado, né? Se tivesse trancado, se tivesse fechado, bonitinho, com alguém lá, eu duvido que o torcedor ia pular a cerca Não ia querer para tomar agredir. Ele ia Ia tomar uma separado surra do logo outro na lado. primeira. Ia tomar uma surra do outro lado para ia ter que escalar de volta, né? É verdade. Porque o fluxo seria um contra vários, né? Mas ali, como foram vários que invadiram, aí se sentiram cômodo para confrontar, né? Se tivesse um, era Porque ruim. tinha passagem, é verdade. Ó, daqui a pouco nós vamos voltar com o Honda na segunda meia hora do nosso programa. Olha, eu quero abordar um caso de desaparecimento em Regência. Tem um pescador desaparecido nas águas de Regência. O Corpo de Bombeiros até agora não tem informação, né? Nessa câmera aqui, não tem informação nenhuma acerca do pescador que está desaparecido em Regência. Mas eu vou abordar também os homicídios. A intolerância continua prevalecendo na nossa região. Mais homicídio mostrando intolerância. Será que os antropólogos vão poder discernir o que acontece depois dessas afirmações? Intolerância. Sociedade intolerante, resultado, homicídio. Daqui a pouco. Começou, portanto, a segunda meia hora do nosso programa. E eu quero dizer para você que está ligando a sua TV agora, o nosso programa será de 11 ao meio-dia, né, depois dos ajustes e as constatações que nós tivemos, que são fundamentais, são importantes, né, para nós percebermos que o telespectador, ele tem a última palavra, ele tem a vez, né, aqui na TV, assim, olha, eu gostaria do Honda neste horário, eu gostaria disso, daquilo. E para ajustar também a nossa grade de programação com a TV Cultura, não é? Que é a nossa grade nacional, que tem hoje um dos melhores jornais do Brasil. E olha que é a TV melhor colocada em se tratando de conteúdo, de acordo com uma pesquisa internacional. Então vale a pena. Será que justifica essas mudanças? Claro que sim, não é? Agora nós vamos abordar muito mais o setor de polícia. Teve homicídio no bairro Interlagos e eu quero trazer informações no Honda na TV. E o homicídio revela que a vítima não era moradora da cidade de Linhares. Foi morta a tiros. No Honda. Um final de semana violento no setor de polícia e que teve o bairro Interlagos como um dos palcos de tragédias. A polícia confirmou que Gilmar Gonçalves Cruz, de 44 anos, foi morto no último sábado por consequência de tiros. Os policiais estiveram no local e encontraram o corpo já sem vida. Imediatamente, as investigações tiveram início. A vítima Gilmar, nós sabemos que ela foi atingida por 2 disparos de arma de fogo, arma essa calibre .380, e que o autor teria se evadido logo após o fato em um veículo de cor escura. Agora as investigações vão prosseguir para colher melhores informações a respeito do autor e conseguimos prendê-lo. O delegado confirmou que o homem não era de Linhares e no local do crime ninguém quis dar outras informações. O matador fugiu em um carro preto. Apenas este detalhe foi parar nas mãos da equipe de investigadores. Todas as circunstâncias do fato serão melhores apuradas a partir de hoje. Ainda temos poucas informações de como ocorreu, a motivação, a autoria, até porque a vítima, a princípio, não era um morador de Linhares há muito tempo. Nós não temos histórico dele, não temos outros registros dele por aqui, mas isso vai ser melhor levantado para darmos uma resposta à população. Agora, o delegado quer a participação da população para encontrar o matador. Sempre a polícia precisa da população para fazer esse trabalho conjunto. Isso é indispensável e a população linharense tem colaborado com o nosso serviço.
Pois é, aí eu incitei aqui a antropologia para tentar definir isso aí. Definir por que é que as pessoas matam tanto. As autoridades, muita gente ainda tenta definir isso. Nós já definimos, daqui a pouco o delegado vai até confirmar o que nós já dissemos aqui. A intolerância é muito grande na nossa região. E é isso que está sendo fator determinante para tantos homicídios, não é? Daqui a pouco nós vamos voltar nesse caso. Eu quero imagem de Sooretama, porque olha só o que aconteceu na cidade de Sooretama. As imagens que você está vendo aí é de um cinegrafista amador. Esse povo aí entrou na frente desse ônibus para impedir a saída de um ônibus escolar que estava aqui, servindo a estudantes que moram em Sooretama e que iria para Sooretama. Segundo eles, o motorista estava querendo zarpar, pocar fora, vazio. Aí os estudantes fizeram um protesto, olha só. Não quiseram deixar o cara sair de jeito nenhum, olha, enquanto ele não tomasse a providência de ter estudante aí dentro, né? Tem que ter, não é? Já pensou o ônibus vazio? E gerou até uma ocorrência na Secretaria de Educação hoje de manhã, foi feita uma ocorrência lá. Olha lá, está havendo uma discussão, ó, né? Pois é, foi aqui na cidade de Linhares isso aí, né? Eles estavam aqui voltando para Sooretama, aí de repente... Olha só o que aconteceu. Cedeu a pressão e liberou a entrada dos estudantes. E ameaçou fechar, ó. Ele ameaçou fechar ainda, rapaz, pia, olha lá. E não queria deixar os demais entrarem, olha bem. Né? O que gerou um descontentamento entre estudantes, alguns segurando a porta ali, ó. Olha lá, querendo fechar. Rapaz, né? Que é isso? Isso gerou uma ocorrência em Sooretama. A Secretaria de Educação de Sooretama disse que vai estudar o caso, vai analisar seguramente essas imagens aí, né, de um cinegrafista amador e deve tomar alguma providência com relação a isso. Mas você viu que perigoso? Extremamente perigoso. Você já pensou? Aquela porta fechando ali, ó, ela pode machucar, né? Quase que nós estaríamos diante aí de uma lesão corporal, né, motivada por uma discussão ou coisa da ordem. Tá lá, eu só vejo o braço do motorista, ó, dizendo o seguinte, não vou levar. Aí a estudante chega junto e diz assim, tem que levar sim. Olha só a discussão aí, ó. É direito, não é? É direito, não tem jeito, é direito. Então, se é direito deles, que isso aconteça. Agora, sair vazio também não, né? Sair vazio também não, porque o transporte escolar, ele é gratuito para o aluno, mas o município tem um gasto com ele, não tem? Tem um gasto? Claro que tem. Olha, eu tenho o delegado de crimes contra a vida falando a respeito do número de homicídios registrado aqui na nossa região. Eu tenho. Eu quero saber, sabe por quê? Nós estamos falando a respeito da antropologia, intolerância, coisa e tal. E ele vai dar a deixa justamente para nós chegarmos a essa conclusão. Bota no Honda. Olha, esse ano nós estamos com um ano mais violento, né? Tiveram mais homicídios consumados em comparação ao ano passado. Já agora, encerrando o mês, já estamos com 8 homicídios só em março, né? Foram 10 em janeiro, 8 em fevereiro, 9 em fevereiro e agora 8 em março, né? É um índice preocupante. É um índice preocupante e temos que estudar medidas aí para reduzir esse índice imediatamente. Em relação a Linhares, no ano passado, a diferença é muito grande? A diferença está expressiva. Infelizmente, o ano passado tinha já não era baixo, né? Mas ainda era melhor do que o atual índice. E parece que 18 casos? Sim, sim. E aí, nisso tudo, a população envolvida diretamente nessa questão dos planos para reduzir isso, delegado? Com certeza, com certeza. A população sempre tem colaborado conosco, né? E o que mais nos choca é cada vez mais comum homicídios banais, né? Esse mesmo do final de semana, a princípio, sem uma motivação clara, uma coisa muito objetiva, aquela discussão que nasce na porta do boteco, né? Depois de já embriagados, e progride para uma coisa mais grave. Já tivemos vários casos esse ano dessa forma, né? E isso choca mesmo a comunidade. Tivemos ali o caso
daquela moça que foi covardemente assassinada pelo ex-companheiro. E isso é difícil a gente prever, é difícil prevenir esse tipo de crime. Infelizmente, isso acaba sendo uma decorrência da sociedade, do comportamento social, né? As pessoas estão matando por muito pouco, estão acabando com a vida do próximo por nada. Pois é, então, daqui a pouco eu vou mostrar um caso de um rapaz que foi morto aqui na cidade de Linhares a golpes de foice. Pensa nisso. Ronda volta já. De volta com o Ronda na TV, eu já quero mostrar imagens de Regência, porque lá está acontecendo neste exato momento uma busca do Corpo de Bombeiros a um pescador que desapareceu nas águas do mar de Regência. São imagens de Regência que nós temos. Normalmente é daí que os pescadores partem para a sua pescaria, não é? E tem muita gente lá que pesca há algum tempo, mas entram mar adentro. Olha só o mundaréu de água. E justamente desse mundaréu, o pescador Carlito Jorge Teixeira, de 60 anos, está desaparecido desde domingo. Olha a vila aí, imagem belíssima da vila de Regência. Ele estava na companhia de outros 2 pescadores, de acordo com o Corpo de Bombeiros, né? E eles acabaram indo mar adentro para uma pescaria. E aí, o que acontece? De repente, segundo informações, o motor do barco parou de vez. Aí o que acontece? O mar estava bastante agitado, as águas começaram a invadir o barco e não demorou muito para ele afundar. É esse aí, ó, que inclusive esse senhor de 60 anos, simpático, que recebeu foi o primeiro diploma dele. Olha, nós temos essa imagem exclusiva, exclusiva aqui da Rede Sim, do Ronda. É esse aí que está desaparecido, Carlito Jorge Teixeira. E quando recebeu o primeiro diploma dele, ficou muito feliz, né? É um diploma de pescador e estava prestando serviços ali na recuperação de alguns barcos, né? De alguns barcos. Chegou a informação agora que a busca dos bombeiros foi paralisada, né? Parou tudo. E os pescadores lá, amigos desse senhor de 60 anos, simpaticíssimo, estão fazendo por conta própria. Porque a explicação que eu tive foi muito prática para você que está nos acompanhando. O mar está agitado agora em Regência, está bastante agitado. E com isso, alguns barcos do Corpo de Bombeiros não conseguem arrebentar as ondas, não é? É essa terminologia. Eles não conseguem arrebentar as ondas. É necessário ter outro tipo de equipamento. É o caso do jet ski, né? É o caso do jet ski, por exemplo. Então, o Corpo de Bombeiros está indo atrás deste instrumento para que as buscas possam ser feitas. Enquanto isso, os pescadores estão lá à procura do companheiro. Repito, este simpático senhor que foi entrevistado aqui, com exclusividade da TV Sim, Canal 16, onde Linhares realmente se encontra, e é por isso que ele está falando aí, ó, né? Mas infelizmente essa notícia até agora trágica, porque o corpo dele não foi encontrado, ele não foi encontrado, e sabe-se que o barco dele acabou virando. Infelizmente, essa é a notícia de momento. Nós estamos ainda acompanhando as buscas, né? Nós vamos continuar acompanhando as buscas que serão retomadas daqui a pouco pelo Corpo de Bombeiros para encontrar o corpo do pescador Carlito Jorge Teixeira, né? Que vão ser retomados pelo Corpo de Bombeiros, mas os pescadores, eu registro isso, os pescadores estão sendo solidários com a família e com eles próprios, porque ele tinha muitos amigos, era um pescador de longa data naquela região. E se tinha um esporte, era pescar, né? Se tinha uma tarefa do dia a dia, era pescar e mexer em barcos, como esses aí, ó, que são barcos de pesca. Mas às vezes o mar ele está bastante agitado, né? É bom dizer isso. Aí, ó, né? Essa imagem mostra claramente que entra-se mar adentro e depois
ficam na dependência do mar estar menos agitado para fazer aquela pescaria normal, né? A pescaria normal que é feita todo dia praticamente, todos os dias. A Vila de Regência vive da pesca. Quem vai lá em Regência, nessa vila bonita aí que nós estamos mostrando, vai porque sempre tem um peixinho, né? Sempre tem um negócio, um peixinho, coisa e tal. E infelizmente a notícia é essa. Repito, nós vamos continuar acompanhando as buscas, uma vez sendo retomadas pelo Corpo de Bombeiros, e as buscas dos próprios pescadores. Eles estão fazendo isso neste exato momento. O Ronda está registrando outras informações dentro de nossa programação, caso haja o encontro do corpo do senhor Carlito Jorge Teixeira, de 60 anos, que está desaparecido. Repito para você que está ligando a televisão agora, desapareceu enquanto pescava com 2 companheiros no final de semana. O motor parou, a água começou a invadir o barco e não demorou muito para que o barco afundasse. Os 2 companheiros conseguiram nadar até a margem, mas esse simpático senhor aí não conseguiu. Infelizmente, a notícia é essa, ele não conseguiu. Nós vamos voltar com outras informações daqui a pouco. Volta para mim, porque teve um caso de intolerância que eu vou trazer agora no Ronda. Nós falamos aqui, por que acontecem tantos homicídios na nossa região, hein? Talvez a intolerância pode explicar muita coisa. Um caso no BNH de uma pessoa que matou outra com golpes de foice. Na tela. As atenções da polícia se voltaram para a rua 2 de novembro, no bairro BNH, sábado que passou, por volta das 22 horas. Lá, os policiais receberam um chamado de moradores informando a ocorrência de mais um crime bárbaro em Linhares. Adriano Miranda Oliveira, de 40 anos, havia sido morto após uma suspeita de discussão. Felizmente, nesse caso, apesar, da vítima ter ido a óbito, o que obviamente nos choca, mas o lado positivo disso foi de que o autor foi preso em flagrante, e já está no presídio para ser responsabilizado pelos seus atos. O autor já era conhecido pela Delegacia de Homicídios. Em dezembro do ano passado, ele já havia praticado uma tentativa contra 2 vítimas que sobreviveram, e ele até tentou, usando de uma arma branca, de uma faca, e respondia em liberdade, Era investigado, o inquérito já tinha sido concluído e remetido ao judiciário semana passada. E agora ele veio praticar um ato ainda mais grave, que chegou a consumar o crime de homicídio. O matador chama-se Willis de Souza Zani, de 35 anos, que se apossou de uma foice para cometer o crime. Entre muitas confirmações, hoje de manhã, o delegado que cuida do caso disse que o matador já tem passagem pela polícia e deu outros detalhes. Exatamente. Ele já tinha tentado contra a vida de 2 pessoas em dezembro, no bairro Interlagos, e agora ele veio consumar contra uma terceira pessoa, não eram as mesmas vítimas, E já demonstra uma certa personalidade, do indivíduo. E espero que agora a justiça o devidamente responsabilize pelos seus atos. Nesse caso especificamente, a vítima, Adriano Miranda, foi morto. Como é que isso tudo aconteceu? A polícia já levantou como aconteceu? São poucas testemunhas até que se propõem a falar sobre o caso, Todo mundo fica receoso, especialmente envolvendo um indivíduo com esse tipo de personalidade, esse tipo de conduta, com a violência com que ele praticou, com a brutalidade com que ele praticou. Mas a versão dele, do autor, é de que a vítima teria tentado matar ele antes, minutos antes dele se armar com a foice e ir para lá. Agora, por certo que essa versão não deve corresponder à realidade, até porque, como disse, pelo histórico do indivíduo, que tem uma agressividade alta, Então, as razões, obviamente, nós vamos querer aprofundar para deixar claro de que a vítima foi morta mesmo covardemente, de forma cruel. No depoimento dele, ele deixa claro que foi um ato repentino dele para praticar essa barbaridade? Não, segundo ele teria ocorrido uma discussão entre ele e a vítima teria tentado matá-lo antes, e aí sim ele teria se armado da foice, desferido alguns golpes, a vítima foi ao solo, e ainda com ela ao solo ele continuou a golpear
até ela vir a óbito mesmo. O senhor acha que isso pode ser uma defesa dele? Com certeza essa versão ele já está buscando preparar uma defesa, né? Mas com certeza ela não vai prosperar, não vai ser acolhida pela justiça e pelos jurados quando ele vier ao tribunal do júri. Dá para dizer que o inquérito está fechado, então? Sim, já está quase concluído, né? Só vamos esclarecer um pouco mais essa questão da motivação, como que ocorreu, para que isso não prejudique, né, posteriormente no processo, que ele não tenha argumentos de defesa, né, para poder alegar essa possível legítima defesa. Pois é, tá aí. Mais explicação é impossível, né? Mas eu estou aqui ainda com o doutor Oswaldo Ambrosio. Doutor Oswaldo, está explicada a intolerância como fator determinante? 40% dos homicídios do mês de março, que foram 8 casos até agora, levando em consideração que o mês ainda não acabou, foram de intolerância, como é esse caso. Com certeza, Zé. Agora nós temos que identificar qual é a causa desta intolerância. Nesse caso em especial, me parece que o autor tem a personalidade voltada para o crime, né? Me parece que já atentou contra a vida de outras pessoas. Agora, que a intolerância tem sido fator preponderante para o aumento da violência em todo o país, até mesmo em todo o mundo, não deixa dúvida aí os comentários feitos em todas as redes de televisão. Agora, temos que identificar quais são esses fatores de intolerância para trabalhar isso, às vezes. É verdade. Eu quero voltar com as imagens lá de Regência, né? Eu posso voltar com as imagens lá para a gente encerrar? Tem outras informações chegando. As buscas ao corpo do senhor Carlito Jorge Teixeira estão sendo feitas, continuam sendo feitas neste momento com os pescadores ali da região. Porque, volto a repetir, o Corpo de Bombeiros precisa de outros equipamentos e as buscas foram interrompidas pelo Corpo de Bombeiros, mas elas vão ter continuidade. Caso, é claro, os pescadores não encontrem o corpo do pescador, que estava, repito, na companhia de 2 outras pessoas, pescadores também da região, quando de repente o motor do barco parou, a água invadiu o barco e de repente esse senhor aí não conseguiu escapar. Os outros 2 conseguiram nadar até a margem, ele tem 60 anos, e o que você está vendo aí é uma entrevista que ele deu, não tem muito tempo, no ato do recebimento de um diploma. Foi o primeiro diploma dele, né? O primeiro diploma dele, ele estava apto a fazer reparos em barcos, né? E atua na pescaria também da região, por isso ele recebeu um diploma. Infelizmente, nós estamos dando essa notícia aqui no nosso programa, o nosso departamento de jornalismo vai continuar acompanhando o desfecho deste caso, do encontro deste corpo, tomara que seja encontrado. Bem, o Ronda hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência, me acompanhe no rádio, estou indo para lá, eu e o Dr. Oswaldo, com todas as informações que nós já trouxemos aqui, ainda outras adicionais, inclusive da busca ao corpo deste senhor, que o corpo está ainda desaparecido das águas de Regência. Um grande abraço, amanhã tem Ronda a partir das 11 da manhã. Até lá, tchau!